Segundo domingo depois do Natal. O Evangelho que se proclama neste dia é também o prólogo do Evangelho de São João. Este prólogo do Evangelho de São João foi também lido noutros dias da liturgia natalícia. Vou ler a versão breve. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Por meio dele tudo foi feito, e sem ele nada foi feito de tudo o que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. O Verbo era a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem a este mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para a sua casa, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que acreditam no seu nome. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. E contemplamos a sua glória, glória como do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque se repete este Evangelho do prólogo de São João várias vezes na liturgia natalícia? Pois porque é um anúncio central. Esse versículo 14, e o Verbo fez-se carne e habitou entre nós, é um anúncio central do mistério da salvação. De facto, reparai como repetimos diariamente na oração do Angelus. O Verbo fez-se carne e respondemos, e habitou entre nós. São 5 os momentos salvíficos fundamentais: a criação, a encarnação, a Páscoa, o envio do Espírito Santo e a parousia são os 5 momentos. Criação, encarnação, Páscoa, morte e ressurreição, Espírito Santo e parousia. Pois bem, estamos num desses 5, que é a encarnação, e o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. É o mistério da humildade de Deus, do abaixamento de Deus, a encarnação como medicina do orgulho humano. O homem quis elevar-se sem Deus. Sereis como deuses, essa era a tentação do pecado original. Deus desce para levantar o homem. O pecado original era uma tentação de pretender ser Deus sem Deus. E agora, na redenção, Deus abaixa-se para nos oferecer a participação na sua condição divina. Quer glorificar-nos, quer santificar-nos. É impressionante, é maravilhoso, é um momento central da salvação. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Mas atenção, atenção, porque este prólogo recolhe também talvez o versículo mais dramático da Escritura. O versículo mais dramático que diz é o versículo 11. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Veio para a sua casa, e os seus não o receberam. Era a sua casa porque ele é o Criador do mundo. Veio para a sua casa, veio para os seus, que tinham sido criados por ele. E os seus não o receberam. É a rejeição da salvação de Deus, a rejeição da redenção, e isso é tremendo. É possivelmente o versículo mais duro. João, capítulo 1, versículo 11. Veio para a sua casa, veio para os seus, e os seus não o receberam. É misterioso que o homem possa rejeitar a salvação. De facto, a condenação do homem consiste em rejeitar a salvação, em não a aceitar, em não a acolher. Mas, graças a Deus, o versículo seguinte tem uma tonalidade esperançosa. O versículo 12 diz, mas a quantos o receberam? Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus aos que acreditam no seu nome. Ou seja, felizmente nem todos o rejeitaram. Alguns sim o receberam. E a esses, aos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Partilhou com eles a sua condição filial. Fê-los filhos no Filho. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Portanto, este é o grande anúncio que é coroado pela segunda das leituras.
da liturgia deste segundo domingo do Natal, porque se lê o seguinte hino de São Paulo aos Efésios, que se encontra no primeiro capítulo dessa carta. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com toda a espécie de bênçãos espirituais e celestes. Ele escolheu-nos em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ou seja, desde toda a eternidade Deus pensou em nós e fez-nos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Criou-nos tendo como modelo Jesus Cristo e chamou-nos à santidade. Fomos criados em Cristo, chamados à santidade. Por isso, acolher o Verbo que se faz carne é acolher Jesus Cristo, é cristificar-nos. É ser filhos no Filho para assim poder receber o mistério da salvação. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.